Um observador, no dia de solstício de junho, conhece a altura de um poste e mede sua sombra durante a passagem do centro do disco solar pelo meridiano local. Determine o azimuth do Sol nesse instante, considerando como origem da coordenada esférica o ponto cardial norte e o sentido positivo na direção leste, a declinação do Sol, a ascensão reta do Sol, o ângulo horário do Sol, o tempo sideral local para esse instante, a altura do Sol e a latitude geográfica desse observador. Para fazer o item A, a imagem mostra que o Sol está para a direção norte. Juntando isso com o fato de que ele está na sua passagem meridiana, ou seja, na culminação, podemos concluir que o Sol está na direção origem da coordenada azimutal, que é a direção norte. Portanto, seu azimuth é 0. Para o item B e C, a gente precisa entender o movimento do Sol ao longo do ano. Ao longo do dia, a gente já sabe que o Sol se movimenta praticamente de forma paralela ao Equador, porque na verdade o movimento é consequência do efeito de rotação da Terra. E como a rotação da Terra, por definição, acontece na direção do Equador, então o Sol também se move paralelo. Como na imagem da direita, que mostra um paralelo vermelho, que é o caminho que o Sol percorre ao longo do dia. Mas ao longo do ano o efeito é diferente. A Terra possui seu eixo inclinado em 23 graus e meio em relação ao plano em que se move ao redor do Sol, o plano do Sistema Solar. E isso tem um efeito na posição do Sol na esfera celeste. Perceba que ao longo da translação, o eixo terrestre sempre aponta para a mesma direção. Então uma hora o Sol parece com seus raios estar vindo na direção sul, outra hora parece vir exatamente do Equador, e outra hora parece vir apontando para o norte. Se for preciso, pause o vídeo para entender bem esse conceito e acesse esse simulador que está no link da descrição. Em outras palavras, uma hora ele está acima do Equador e outra hora está abaixo, e essa é justamente a definição de declinação. Então a declinação do Sol muda ao longo do ano. Quando a inclinação do eixo da Terra está apontada para o Sol, a gente tem um solstício de verão para o hemisfério norte e solstício de inverno para o hemisfério sul, que ocorre em junho. Quando a parte de baixo da Terra está apontada para o Sol, temos solstício de verão para o hemisfério sul e de inverno para o hemisfério norte. E quando o eixo está apontado para outra direção, ou seja, o Sol irradia diretamente no Equador, temos o equinócio de março e de setembro. Considerando estrelas fixas no fundo, o Sol também varia em relação a elas, e podemos definir um desses pontos na sua trajetória para chamarmos de zero, que definimos ser a direção do equinócio de março, ou o ponto vernal, ou o ponto de Áries ou o ponto Gama, que fica na constelação de Peixes. Lá, o Sol tem ascensão reta de 0 horas, e ao longo do ano, ele aumenta até 24 quando volta para a direção do ponto vernal. Então, ao longo das estações, o Sol se move na esfera celeste através de um caminho que chamamos de eclíptica. A eclíptica é o resultado da inclinação de 23 graus e meio do eixo da Terra em relação ao plano do Sistema Solar, e a intersecção desse plano com a esfera celeste faz a eclíptica, onde tudo no nosso Sistema Solar vai estar. Então não se engane da próxima vez que falarem que os planetas vão estar alinhados, porque eles sempre estão alinhados na eclíptica. Caso ainda não consiga imaginar essa situação na mente ou entender completamente a forma que a inclinação do eixo da Terra afeta a posição do Sol para o observador na Terra, volta o vídeo, gasta um tempo no simulador, tentando visualizar porque é bem importante. Voltando agora para a questão, ela fala que é solstício de junho, que acontece por volta do dia 20. Então a declinação do Sol é de 23,5 graus norte, e a ascensão reta, medida a partir do ponto vernal sobre o equador celeste, é 1/4 de 24 horas, portanto, 6 horas. Para o próximo item, precisamos saber que o ângulo horário é o ângulo de separação de um astro com o meridiano local, ou seja, é literalmente uma medida de tempo que fala quanto tempo faz que um astro passou pela culminação superior. O ângulo é medido sobre o equador em graus e dividido por 15 para achar o valor em horas. E todos os astros no mesmo meridiano celeste, que liga o polo celeste norte e sul, têm o mesmo ângulo horário. Perceba também que para o leste o valor do ângulo horário é negativo, já que seguindo o movimento do céu ele ainda vai passar pela culminação, e para o oeste o valor é positivo. Bom, como a questão fala que o Sol estava no meridiano local, quer dizer que estava em culminação, portanto com ângulo horário igual a 0. O próximo item pede o tempo sideral local, que por definição é o ângulo horário do ponto vernal. Voltando para nossa animação, perceba que tanto o ângulo horário quanto a ascensão reta são medidas no plano do equador, só que em direções opostas. O ângulo horário cresce com o sentido de movimento dos astros, então para oeste, e a ascensão reta cresce para leste. Então, dado o ângulo horário e a ascensão reta de um astro, como esse da animação,
Somando os dois, encontramos a distância do ponto vernal, que está em roxo, até o meridiano, ou seja, o seu ângulo horário. Fazendo isso com o Sol, temos que seu ângulo horário é 0 e sua tensão reta é 6. Então, TSL sendo H mais alfa, TSL é igual a 6. Para o próximo item, para achar a altura do Sol, a gente precisa fazer algumas contas nessa imagem que foi dada. A altura do Sol pode ser representada por esse ângulo H, e a tangente de H é cateto oposto sobre adjacente, 4 sobre 3. Usando a função inversa da tangente na calculadora, chegamos que H é aproximadamente 53,13 graus. E para terminar, a latitude pode ser encontrada analisando os ângulos no plano do meridiano local. A gente sabe que a altura do Sol é 53,13 para o norte, e sua declinação é de 23 graus, partindo do Equador para o norte também. Somando esses dois e encontrando quanto que falta para chegar em 90, temos a altura do polo celeste elevado para a direção sul, que só pode ser o polo sul. Portanto, a latitude é de 13,37 graus sul. Se ele não tivesse informado a direção que o polo elevado estava, a gente poderia perceber que em junho o Sol estava abaixo do Equador, ou seja, o Sol estava abaixo e portanto era inverno. Em junho é inverno no hemisfério sul, quando o Sol está baixo. Então essas são as respostas da questão 4. Até mais.